O Arquivo Histórico FG está de volta mais uma vez. Hoje vamos trazer um resumo histórico do estado do Paraná. Vamos relatar apenas alguns pontos mais importantes deste potente estado que fica ao sul da Federação Brasileira. Deixe o seu like, curte e compartilhe. Meus sinceros agradecimentos para você que tem assistido os vídeos aqui nas redes sociais. Na sequência, vamos ao relato. O estado do Paraná foi declarado como uma província na metade do século XIX, mais precisamente em 1853. Anterior a isso, o território paranaense era conhecido como Capitania de Paranaguá, que se encontrava incorporada ao que viria a ser a Capitania de São Paulo. A ocupação do território que hoje corresponde ao estado do Paraná começou no início do século XVI. No início, a região era ponto de busca de madeira. Já no século XVII, portugueses e paulistas começaram a entrar no território em busca de índios para o trabalho escravo e ouro. As vilas de Curitiba e Paranaguá eram as únicas da região até o século XVIII. O povoamento foi escasso porque a corrida de ouro levou aventureiros e o colonizador em direção às Minas Gerais. Até o século XIX, o território integrava a província de São Paulo. A autonomia só ocorreu em 1853. Nesse período, a região foi ocupada por imigrantes europeus que saíram da Alemanha, Itália e Polônia. No período de 1912 a 1916, ocorreu a Guerra do Contestado. A revolta atingiu 50 mil pessoas que brigavam pela posse das terras na região do Paraná e de Santa Catarina. O início do conflito foi marcado pela instalação de duas empresas norte-americanas. A formação de Curitiba começou em 1693. Como vila, em 1842, foi elevada à condição de cidade e em 1853, a capital da província do Paraná. Até então, o território ainda não era densamente ocupado. A partir de 1870, imigrantes de origem europeia chegaram à região. Entre os europeus estavam alemães, italianos e poloneses. Na cidade montaram pequenas colônias e trabalharam na agricultura e artesanato. As belezas naturais de Foz do Iguaçu atraem milhares de turistas todos os anos. A cidade é famosa pelas cataratas do Iguaçu, um aglomerado de 275 quedas d'água, com altura de 40 a 100 metros. As cataratas formam uma meia-lua de 950 metros na fronteira com a Argentina. Em 1939, foi criado o Parque Nacional do Iguaçu, que foi tombado pela Unesco em 1986, como Patrimônio Natural da Humanidade. Na cidade de Ponta Grossa está o Parque Estadual de Vila Velha. No local, rochas foram esculpidas pela natureza por 350 milhões de anos. Como resultado, há peças que remetem ao formato de índio, taça, proa de navio, camelo e um índio.
A cidade é sede da Lagoa Dourada, uma riqueza ecológica alimentada por um rio subterrâneo. O comportamento da natureza resultou na formação de cavernas pelo desgaste da rocha. O relevo paranaense é dividido em 3 planaltos. O primeiro apresenta formações de rochas cristalinas, o segundo de rochas sedimentares e o terceiro é composto por formações basálticas com solo originário de rochas vulcânicas e argilosos de rocas sedimentares. O clima também apresenta 3 tipos distintos, todos de fundo tropical úmido. A maioria do território é marcada pelo clima subtropical úmido mesotérmico. Sob essa influência, a região apresenta verões quentes, invernos secos e geadas. Nas regiões de influência tropical, há maior frequência de chuvas e não são registradas geadas. A população do estado do Paraná, no último censo de 2022, é de 11.443.208 habitantes. O estado do Paraná é dividido em 399 municípios. Vamos ao ranking dos 20 municípios mais populosos do estado do Paraná. Curitiba em primeiro lugar, capital do estado, com 1.773.733 habitantes. Em segundo lugar, Londrina, 555.937 habitantes. Em terceiro lugar, Maringá, 409.657 habitantes. Quarto lugar, Ponta Grossa, 358.367 habitantes. Em quinto lugar, Cascavel, 348.051 habitantes. Em sexto lugar, São José dos Pinhais, 329.222 habitantes. Sétimo lugar, Foz do Iguaçu, 285.415 habitantes. Em oitavo lugar, Colombo, 232.056 habitantes. Em nono lugar, Garapuava, 182.093 habitantes. Em décimo lugar, Araucária, 151.666 habitantes. Em 11º lugar, Toledo, 150.470 habitantes. Em 12º lugar, Fazenda Rio Grande, 148.873 habitantes. Em 13º lugar, Paranaguá, 145.829 habitantes. Em 14º lugar, Campo Largo, 136.327 habitantes. Em 15º lugar, Apucarana, 130.134 habitantes. Em 16º lugar, Pinhais, 127.019 habitantes. Em 17º lugar, Almirante Tamandaré, 119.825 habitantes. Em 18º lugar, Arapongas, 119.138 habitantes. Em 19º lugar, Piraquara, 118.730 habitantes. Em 20º lugar está Sarandi, com 118.455 habitantes.